A senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, ela reuniu assinaturas necessárias para abrir uma CPI das bets. Vamos voltar a falar desse assunto urgente que são as apostas online. O objetivo é apurar a influência, dos jogos, dos orçamentos das famílias brasileiras e também a ligação das empresas com o crime organizado, com a lavagem de dinheiro, inclusive. Nós temos aqui um trecho do pedido da senadora. Eu vou ler um trechinho, Elô. Olha, eu vou ler o pedaço, o segundo parágrafo. Olha, diz: a proteção das famílias brasileiras diante do crescente impacto dos jogos de apostas online é uma questão urgente e de extrema importância, com o aumento significativo das despesas familiares destinadas a essas apostas. É o que a gente está falando aqui. Portanto, a abertura de uma CPI permitiria uma análise detalhada das operações financeiras relacionadas aos jogos virtuais de apostas online no Brasil. Heloísa Vilela, já temos aí, a CPI das apostas, que investiga muito mais essa manipulação de resultados, e tudo indica também, já temos assinaturas para abrir uma CPI. Robson, vamos só chamar também a senadora, para se juntar à nossa discussão, ela que abriu essa CPI, Senadora, muito bom dia, seja bem-vinda ao ICL também, junto com a Elô. Vou começar aqui, então, fazendo coro com a pergunta da Roberta, mas a gente quer te ouvir primeiro, senadora, porque é uma coisa que chama muito a nossa atenção, Até onde essa CPI pode ir, porque a gente já viu também, a gente queria entender a diferença também dessa comissão, que seria diferente da que funciona com o Jorge Cajuru. Senadora. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer enorme falar com vocês nessa manhã e poder trazer essa boa nova. Essa CPI que nós vamos abrir agora é bem diferente da CPI que é presidida pelo senador Jorge Cajuru. Aquela visa tratar, investigar da manipulação de resultados e é das bets que já foram legalizadas, em tese, a dos jogos. Nós estamos falando agora em jogos de azar. Esse cassino eletrônico, que até agora não está regulamentado no Brasil, são questões diferentes, embora ambas formas de aposta também estão nos causando preocupação. Porque estima-se, segundo o estudo do Santander, que nessas bets, nos cassinos online, no jogo do bicho, inclusive, na Loteria Federal, o brasileiro gastou de 100 a 150 bilhões de reais no ano de 2023. Os números são alarmantes e, então, esta CPI vai iniciar agora a partir de outubro, porque a das bets, da manipulação dos jogos, ela finaliza dia 7 de outubro. E confesso que não sei do resultado, porque não sou membro dessa comissão, estou acompanhando por alto, mas essa dos jogos eletrônicos não legalizados traz essa preocupação para nós, e evasão de divisas, lavagem de dinheiro, como é que nós vamos lidar com o vício, enfim, uma série de problemas que nós precisamos investigar profundamente. Elô, contigo. Senadora, eu queria lhe perguntar o seguinte, a gente tem ouvido, eu acredito que a senhora não é diferente, de pessoas no nosso entorno que têm as vidas das famílias destruídas por causa dessas apostas. Eu recebo no meu celular toda semana um convite para trabalhar para essas bets, venha trabalhar para a gente que você vai ganhar muito dinheiro. Então, eu queria saber se a senhora está vendo, primeiro, uma possibilidade de entrar a fundo no que está acontecendo na sociedade brasileira com essas bets e qual é o grau de aceitação ou de adesão que a senhora está vendo, porque entre as assinaturas, eu li que a gente tem ali, apoiando a abertura dessa CPI, desde Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, até Girão, Cleitinho, que são senadores que a gente pode chamar de direita ou de extrema direita, dependendo da situação. A senhora acredita que existe como trazer para essa mesma preocupação um espectro político tão vasto? Eu acredito que sim, porque senador Girão, Cleitinho, eles sempre foram muito contra qualquer espécie de jogo e daquele conservadorismo deles,
e nós estamos vendo a preocupação do governo também, o bom andamento da operação que prendeu Deolane Bezerra, por exemplo, na semana passada. A investigação está indo bem, então eu acredito que este é um tema comum entre todos nós ali, por isso a adesão foi rápida e eu acredito que teremos bons resultados. Serão 11 membros, ainda está faltando, né, a leitura, mas o documento já foi protocolado e a conversa com o presidente Rodrigo Pacheco caminha muito bem e eu conversei, inclusive, com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, conversei com o Regis Dudena, que é o secretário de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda. Então nós teremos muito apoio, tanto técnico, por conta das portarias que estão tramitando no Ministério, entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro, mas elas não tratam de forma alguma da parte criminal. E, inclusive, sobre as investigações, com o apoio da Polícia Federal e com o nosso poder de polícia que temos durante a vigência de uma CPI. Oi, como vai, senadora? Prazer falar com a senhora, obrigado por estar aqui no nosso programa. E eu tenho estudado essa questão já há um tempo, porque, enfim, eu ando muito, né, pelo país e pelas regiões periféricas e é inacreditável o tamanho que esse problema virou. Inacreditável mesmo, assim. São pessoas perdendo absolutamente tudo, passando a ter dívidas enormes que normalmente são resolvidas por agiotas, então se tornam escravas ali da agiotagem no lugar onde elas moram, têm os seus filhos, famílias ameaçados pelos agiotas, têm que se mudar de lugares, pessoas tirando as vidas e crianças com idades de 7, 8 anos que já começam a apostar e estão sendo viciadas para já entrar nesse jogo. Tem um problema muito sério, e eu já estou falando isso porque eu acho que é um argumento muito importante para dar. Apesar de eu ser contra todo tipo de jogo, é muito improdutivo para qualquer economia você ter esse tipo de atividade muito grande. Quando você tinha os cassinos, por exemplo, que, repito, eu sou absolutamente contra, você ainda tinha aquele pessoal que justificava, não, mas construir um prédio, vai ter show da Celine Dion, vai ter ali um restaurante, vai ter... A aposta online, ela não tem absolutamente nada. Ela é vício e tirar dinheiro dessas pessoas mais pobres. E um ponto que a Roberta chamou a atenção aqui, e a Heloísa Vilela também, de como é abrangente assim, o espectro político que você consegue pegar. Outro dia teve um rapaz aí que gosta de ficar arrumando confusão da extrema-direita, que gravou um vídeo falando, olha essa campanha agora do banqueiro comunista contra as apostas. E o curioso, eu fui ver os comentários, que os comentários dos seguidores eram o seguinte, olha, você me perdoe, mas agora o banqueiro comunista tá certo, porque na minha família um pessoal perdeu... Então, até ali, onde a pessoa tinha tudo para, enfim, por causa da raiva do personagem que eu represento, ter raiva do mérito, eles foram no mérito, eles falaram, cara, não dá. Agora, qual o meu medo, senadora? Eu disse tudo isso para dizer qual o meu medo. Esse negócio é essencial para o país. E a gente sempre confia nas boas intenções das pessoas. Mas quando a gente teve a CPI das apostas, e não, olha só, não é aqui um juízo de valor sobre o senador Cajuru, que eu nunca parei para conversar com ele. Então eu tomo muito cuidado para não fazer juízo de valor em quem eu não conheço. Mas ele é patrocinado por uma bet. É um conflito de interesse, assim, absolutamente claro para todo mundo, presidente dessa questão. Eu fui uma das pessoas chamadas para a CPI das lojas americanas. Quando eu cheguei lá, eu falei, o grande perigo da CPI das lojas americanas é que a gente está falando de investigar os homens mais ricos do país. Então esses caras têm muito poder econômico e político, que pode influenciar, sabe-se lá como, as pessoas que estão participando dessa CPI. Não deu outra, nem foram chamados para depor e não deu em nada a CPI das americanas. A minha dúvida é a seguinte, será que essa CPI, que eu lhe aplaudo de pé, assim, de verdade, de coração, independente da visão econômica que cada um de nós tem, assim, uma coragem
e uma atitude louvável da senhora colocar essa CPI de pé. Mas a minha dúvida é, será que a gente não vai ter uma turma só usando isso para elevar o seu passe ou o valor do seu voto? Ou para enterrar essa CPI, usar essa CPI como uma moeda para receber dinheiro? Vamos lembrar que a Globo recebeu mais de R$500 bilhão dessas bets. Eles são os maiores patrocinadores de tudo. Eles têm dinheiro para comprar todos os influenciadores. A senhora não tem medo que essa CPI já nasça como uma chance da turma ganhar, assim, privilégios em cima dessas bets? Porque esses caras são muito poderosos. Qual a expectativa que você tem disso ser levado a sério e combater lavagem de dinheiro, combater o vício que está afligindo as pessoas mais pobres desse país e realmente resolver uma questão que é tão grave como uma pandemia no país? Olha, a tua preocupação é minha preocupação também, porque nós somos 81 senadores, essa não vai ser uma CPMI, mas nós sabemos que lá na Câmara são 513, não dá para a gente colocar a mão no fogo por absolutamente ninguém, mas há gente séria sim, há gente preocupada lá dentro do Congresso Nacional. E dentro disso, algo muito importante que você lembrou dos próprios bancos, a própria Febraban, por meio do Isaac, já demonstrou essa preocupação, eles estão fazendo estudos, estão analisando. Uma preocupação que Andrei me passou e que me deixou absolutamente chocada é que isso pode interferir, inclusive, nas eleições agora, porque há pessoas apostando em nomes. Isso. Nomes. E tendentes a votar naquelas que eles apostaram por conta para ganhar dinheiro na aposta. De tão grave que isso é. Agora, nós precisamos olhar, é mais fácil você controlar um universo de 11 membros do que você lidar com uma CPMI com pessoas absolutamente descomprometidas. Eu, Edu, com pouco tempo de política que tenho, já conquistei, acredito, uma certa credibilidade e a demonstração de que eu não tenho medo de gente grande. Eu não tenho medo nenhum. Eu presido a CCT hoje, que é a Comissão de Tecnologia lá do Senado, e eu organizei uma audiência pública que era para ocorrer 3 semanas atrás. Eu não consegui encontrar o tal representante do Tigrinho aqui no Brasil. Nós encontramos o endereço dele, ele nunca estava, mas no entorno nós soubemos, inclusive, que no dia que era para acontecer a audiência pública, porque foi um convite apenas, nós gostaríamos de ouvi-lo apenas, ninguém está fazendo juízo de valor aqui antes de ouvir e de entender. Mas a notícia foi que ele estava nos arredores, ele estava em Brasília, assim, preocupadíssimo, se mexendo para que não fosse encontrado. Então eu desmarquei a audiência pública e parti para o caso da CPI. E eu sou ouvinte de vocês. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, e falei ontem para a Heloísa, e ontem de manhã, quando eu consegui as assinaturas, porque eu as coletei no silêncio, justamente porque se eu começasse a dar visibilidade antes, eles agem. Agem. Então, eu consegui 32 assinaturas, porque todo dia é um ou outro que está assinando, mas o que eu necessitava apenas de 27 assinaturas. Consegui rapidamente. O apoio da Polícia Federal, que vai disponibilizar 2 ou 3 agentes para nos acompanhar, me deixa bastante tranquila, principalmente porque eles estão agindo com mãos de ferro em cima deste problema. E então, assim, eu fico tranquila por ter também proteção. Sim. Eu preciso de proteção. Isso não é uma brincadeira, isso é algo que está mexendo no bolso de gente muito grande, de gente poderosa, de gente ligada a políticos. E a organizações criminosas, porque vamos lembrar que a maneira hoje em dia mais fácil de esquentar dinheiro em volumes muito altos
é através das apostas, porque ninguém declara no imposto de renda que apostou R$100, mas o que você recebe com carimbo de que aquilo tem origem. Então isso está sendo usado absurdamente, não é à toa essa operação da Polícia Federal foi sobre isso. Então, assim, realmente, proteja-se e se cuida e conte com a gente, mas comigo especialmente para poder ir para cima, sabe, investigar isso. Ontem, quando eu consegui as assinaturas, eu pedi para a minha assessoria entrar em contato, até me passaram o seu telefone, e aí a Heloísa já entrou em contato comigo, e foi por meio dela que a gente se linkou aqui. Mas algo que me preocupa também, eu vou passar, Elo, para você depois, o vídeo que tem uma imitação tosca da minha voz, uma imagem minha, falando que eu ganhei R$300 mil no Tigrinho e chamando as pessoas para jogar. Então isso aconteceu há meses. E eu denunciei, eu registrei essa ocorrência na Polícia Legislativa e aquilo começou a me preocupar sobremaneira com a minha imagem, óbvio. Então eu sou contra todo tipo de jogo. Eu não sei jogar nem baralho, sinceramente. Tá? Nunca sei o nome dos naipes, sabe? Eu sempre me enrolo com aquilo. Mas os cassinos, sempre me enrolo. Eu falo a florzinha, né? O coraçãozinho, o coraçãozinho. Eu não gosto, o coraçãozinho. Eu não sei. Mas, senadora, ontem, quando eu conversei com a senhora ontem pelo telefone, eu achei que uma das linhas de investigação que a senhora pretende adotar nessa CPI é muito importante, que é tentar definir exatamente como funciona o algoritmo desses jogos. Exato. Mostrar como eles são desenhados para que as pessoas percam dinheiro. Se a senhora puder falar um pouco disso. Sim. Nós já percebemos que, como os caça-níqueis, gente, como os jogos mesmo de azar, eles são programados, segundo o que a gente já levantou, tá? Para você começa ganhando, mas chega uma hora que você começa a perder. É sempre a mesma rotina. Então, nós precisamos sim entender como é que funciona, temos que regular, ter uma espécie de controle sobre estes programas. E lembrar algo que o Edu falou, muito importante, nos cassinos, os cassinos físicos, além deles gerarem emprego, porque agora a gente está tentando encontrar o que é bom nisso, né? Você pode controlar da seguinte maneira, olha, quem mora na região não pode frequentar mais do que 2 vezes por semana. O cartão de crédito tem que ser limitado a X, aí tem um stop ali, tem um pare no cartão de crédito. A família sabe quando você saiu de casa. Lembra daquela época dos bingos? Eu tenho um amigo que ia buscar a mãe dele no bingo. Mãe, já deu, ela já tinha deixado o carro lá, sabe? Mas o que acontece? A gente pelo menos sabe fisicamente onde está a pessoa. Agora, com isso aqui nas mãos, é isso mesmo. E a gente acha que é uma brincadeirinha porque o programa é todo bonitinho, tarará, pensa que a criança está brincando. E tem gente usando o pé de meia. É isso aí. O programa pé de meia. Gente, então pessoas que são beneficiárias desses projetos, desses programas sociais, não podem jogar. Então tem que ter um cadastro, porque fechar os olhos e simplesmente proibir não vai resolver. Porque desde 2018 isso tem aumentado sobremaneira e nós não acordamos. Então, é sério demais, mortes, separações, pessoas que nunca tiveram oportunidade fazendo o ladrão, né? Pessoas que trabalham há anos em empresas e são, assim, da extrema confiança do empresário, roubaram R$20 mil. Tem histórias assim. Ela não se aguentou. Senadora, eu sei que o foco da senhora e tem que ser assim na CPI, e novamente nos colocamos aqui para ajudar no que for preciso.
Eu acabei de falar que eu não vou mais a Brasília porque eu não tenho mais, assim, paciência para falar com gente que eu sei que está só fazendo teatro e não tenho mesmo, mas eu me disponho, se precisar, a ir a Brasília e, dar o que vocês quiserem de declaração, de explicação, etc. na CPI, vocês podem contar comigo. Já que nem eu fui nas Americanas, eu me disponho a isso. Mas eu queria só falar de duas coisas que eu acho importantes. Eu acho que, como esse projeto de lei que a gente ficou sabendo ontem, que a Gleisi Hoffmann colocou, que proibir as propagandas é importantíssimo. Agora, essa é uma luta gigante, porque imagina as Big Techs, o que elas estão ganhando com essas propagandas, o que a Globo ganha com essas propagandas, então ia ser um caos. Mas o cigarro não é proibido? Por que o cigarro é proibido? Pode fazer propaganda de cocaína? Hoje as bets, elas causam um mal maior à população, muito maior do que a cocaína, por exemplo. Você não pode fazer propaganda de cocaína, de crack. Por que pode fazer? Então esse é um. E o segundo, eu acho que tinha que ter alguma lei mais severa para punir os influenciadores que emprestam a sua fama, o seu nome, para mostrar que dá para ganhar dinheiro com day trade, que dá para ganhar dinheiro com negócio de aposta, etc., sem ter risco. Porque se começa a vir neles, eles vão parar de fazer propaganda. E se eles pararem de fazer propaganda, isso já vai ser uma sinalização para a população de que tem alguma coisa errada. Não pode, você quer fazer propaganda? Pode. Mas se der ruim, vai pegar para você. Ah, então não quero fazer. Ah, então é porque você acha que vai dar ruim e você estava fazendo propaganda? Então são duas sugestões aqui, uma de uma coisa que foi iniciada ontem, né? Eu sei que tem ali a Câmara e o Senado que são diferentes, mas óbvio, a discussão política é a mesma, e a outra essa questão de ter ali um liability, né? De ter um passivo para os influenciadores que se colocam nessa história. De qualquer forma, é muito louvável esse projeto, é da Gleisi, se não me engano. Isso. Não sei de quem é, mas ele tem que passar pelas duas casas. É verdade. E ontem tem que passar pelas duas casas. Então vai ser objeto também. Se já não for objeto das portarias que estão tramitando no Ministério da Fazenda, foi uma das conversas minhas ontem com o Regis, que ele se disponibilizou a me passar pormenorizadamente tudo que está sendo tratado ali, porque o intuito também da CPI é colaborar, levantar a necessidade legislativa. E o que ele me disse, senadora, nessas portarias nós não tratamos da parte criminal. Então aí a gente já vai levantar algo. Então, trabalhando a muitas mãos, e eu agradeço a força, acompanhei que você sempre, eu vi você, acompanhei na época das Americanas, você compareceu, e algo importante de se destacar aqui, não sei se vocês se recordam, fui eu que entrei com pedido de CPI sobre o dia 8 de janeiro. Não consegui iniciar, eu fui barrada até pelo governo federal naquele momento, e eu falei, olha, vai ser muito pior, porque teremos uma CPMI. E a CPMI foi muito difícil. A Elisiane fez um belíssimo trabalho na relatoria, só que a cadeira de presidente de Arthur Maia, que é meu amigo, são questões absolutamente diferentes, mas eu não deixo de criticá-lo, ele não deixava passar os requerimentos de oitivas nossos. Então, foi muito difícil trabalhar lá. E uma das críticas foi o seguinte, olha, a Polícia Federal já está investigando o 8/1. Não precisamos de uma CPI. Porém, nós temos aqui questões bem diferentes. Primeiro, que a Constituição não exclui o nosso direito de abrir CPI quando tem uma investigação tramitando concomitantemente, seja no judiciário, seja em inquérito policial. Não há vedação. Mas o que a CPI pode fazer é que ela dá visibilidade ao tema. Enquanto os inquéritos e processos tramitam em segredo de justiça, a população não sabe o que está acontecendo. Quando ela sabe, já vem direto numa prisão, já vem direto uma operação. Mas mesmo assim, aí os advogados reclamam que não tiveram acesso ao inquérito. Mentira, porque geralmente tem, mas é esse o enredo, eu não aguento mais a palavra narrativa. O que uma CPI pode fazer naquele trabalho, a conscientização da população.
coisa que a polícia não faz, não é o trabalho dela. Então a gente vai estar conversando de uma forma ou de outra, em todas as reuniões, vai estar mostrando para os pais, para as famílias, o perigo disso. Vamos chamar também, porque é tão fácil você lidar, eu acredito, né? Quando uma pessoa usa cocaína, abusa do álcool, usa maconha, você percebe nitidamente no agir, no falar, no andar, que ela está sob efeito de alguma substância. Agora, aqui você não percebe, porque está todo mundo aqui. É silencioso. Então, nós precisamos chamar essas pessoas que estão já tratando do vício. Eu comentei com a Heloísa ontem, há uma pessoa no Senado cujo filho se tornou viciado, a família perdeu muito dinheiro e ele ficou 6 meses internado numa clínica, 15 mil reais por mês, gente. A prestação, a mensalidade desta clínica. Recebeu alta, mas é um rapaz que não pode ficar sozinho em casa mais. Ou o pai ou a mãe tem que estar ali, ou o irmão. Por quê? Porque é incontrolável, a gente não consegue entender, mas nós temos que ter sensibilidade porque isso existe. É isso aí. Acho que então, todos nós, né, senadora? Acho que todos nós, todos os brasileiros, a gente tem uma história dessa para contar, infelizmente, né? Por isso que esse trabalho que a senhora está fazendo é tão importante. A gente faz coro aqui, a gente levantou essa questão com o nosso documentário, com a campanha. Então, eu queria também, até já agradecendo sua participação hoje com a gente, nos colocar, né, Edu, à disposição também. Estamos aqui, vamos acompanhar essa CPI de pertinho. A gente entende o quanto esse trabalho é fundamental e importante. Senadora, muito obrigada, então, e até uma nova oportunidade. Um ótimo dia, uma ótima semana para a senhora. Muito obrigado e bom dia, viu, senadora? Bom dia. Obrigada, pessoal. Eu só quero aqui lembrar, a Heloísa, não era ontem, né, o documentário. É quinta-feira que vem, é isso? Isso. Tá, eu vou divulgar, tá? Vou divulgar nas minhas redes, pedir para as pessoas assistirem. Vou chamar vocês para que vocês contribuam. Vocês estão analisando isso há muito tempo. Então, o jornalismo também, o independente principalmente, tem feito esse belíssimo trabalho de conscientizar a população. Então, contem comigo e saibam que ali comigo não tem conversa, não. Tá? O meu compromisso é sério, e ainda mais quando eu tenho esse trabalho, o apoio do Poder Executivo, o apoio da Polícia Federal, o apoio de várias ideologias dentro da casa, eu tenho certeza que a gente vai poder agir, mas eu sei que esse pessoal não está de brincadeira e que nós temos que tomar, sim, muito cuidado e sermos diligentes. Muito obrigada, bom dia para vocês e vamos juntos.